A Comunhão conversa com Ângela Neto, ela que é esposa do pastor Nelson Júnior, e eles são idealizadores do movimento Eu Escolhi Esperar. Nós vamos falar sobre casamento e a sexualidade do jovem cristão à luz da palavra de Deus. Olá, Ângela, seja muito bem-vinda aqui na revista Comunhão. Ângela, que é a esposa do pastor Nelson, do Eu Escolhi Esperar, e tem levado esse ministério durante os últimos anos, né, propagando uma mensagem de santidade a vários jovens, né, e milhares de jovens pelo Brasil. Então é um privilégio receber você aqui hoje na revista Comunhão. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o carinho, quero agradecer o convite, né, e dizer que para a gente realmente é uma alegria poder compartilhar os princípios da palavra de Deus aqui por pouquinho com vocês. Como a gente está falando de Eu Escolhi Esperar, né, eu queria que você começasse falando um pouco da história. Como foi o início do Eu Escolhi Esperar, que já tem 14 anos, né, e como tem sido esses últimos anos de trabalho, né, com jovens de todo o Brasil. E se você pudesse citar um pouco do início do Eu Escolhi Esperar, como surgiu o ministério? O ministério ele se iniciou realmente da percepção da necessidade de se falar sobre a sexualidade, sobre santidade, sobre relacionamento, né? Eu e Nelson, nós temos uma história, um testemunho do nosso relacionamento, e a partir do momento que a gente começou a compartilhar isso nas redes sociais, houve um boom, né? Na época, as lives eram feitas no Twitter, e a gente chegou a ficar várias vezes no Trend Topic, no Twitter. E aí, devagarinho, o movimento foi crescendo, se expandindo até a gente alcançar, sair, né, da bolha cristã, e a gente alcançar, fomos já em muitos programas de televisão, já estivemos em muitos programas como Ana Maria Braga, Profissão Repórter, falamos em praticamente todas as revistas físicas, que hoje, né, quase ninguém utiliza. Tudo isso falando sobre relacionamento, sobre santidade, sobre integridade emocional, integridade física, né? E levando um pouquinho dos princípios da palavra de Deus, não só para os jovens dentro das igrejas, mas fora também. Então, são 14 anos de muito trabalho, de muitas alegrias, da mão do Senhor sobre as nossas vidas, né? Muitos testemunhos. A gente se alegra muito de poder servir ao Senhor nesse aspecto. Já tivemos oportunidade de viajar a vários países, né? O movimento Escolhi Esperar é um movimento interdenominacional, nós temos uma boa relação com todas as denominações, né? Já viajamos o Brasil inteiro, 6 vezes, no mínimo, tivemos em cada estado do Brasil ministrando sobre essa palavra. Então, é importante falar sobre esse assunto no meio cristão e também fora dele. E, Ângela, hoje o jovem está sendo muito estimulado, né? Essa iniciação sexual precoce, né? A mídia também, as redes sociais. E como hoje em dia um jovem pode se guardar puro para o casamento? Primeiro, não permitindo se amoldar, né, pelos princípios do mundo, mas pelo princípio da palavra de Deus. Eu sempre digo que Deus se importa com as nossas emoções, Ele tem planos para todas as áreas das nossas vidas. Muitas pessoas pensam assim, o Senhor não está preocupado com a minha vida emocional, Ele está muito ocupado com outras coisas, né, com as guerras, com a fome, com a injustiça no mundo, mas nós esquecemos e não entendemos o quão valioso é o nosso matrimônio, a escolha de um marido, de uma esposa, né, a escolha certa. E a gente esquece que hoje a sociedade ela é feita de núcleos familiares. E como a sociedade hoje está desequilibrada, doente, necessitada de bons exemplos, né? Porque se você tem famílias desequilibradas, você faz uma sociedade doente, desequilibrada. E se você tem famílias saudáveis e equilibradas, você vai forjar, construir uma sociedade equilibrada, né? Então, a sua família é um projeto de Deus, porque ela vai influenciar essa nação, vai influenciar o mundo de forma positiva. Então, nós precisamos viver não amoldados pelo mundo, mas nos padrões bíblicos, né? O primeiro conselho que eu daria é o conhecimento da palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre sexualidade? Como se relacionar
baseada nos princípios da palavra de Deus. Né? Como você consegue se manter santo, fugir das tentações, não ceder aos seus desejos. Né? Então, a Bíblia fala sobre tudo isso. E o nosso movimento ajuda, apoia, te dá suporte para que você realmente entenda e viva essa realidade. O Escolhi Esperar começou com o testemunho do meu marido, né? Ele só se relacionou comigo a vida inteira porque ele fez escolhas baseadas na palavra de Deus. Ele abriu mão desse não para muitas coisas temporárias para poder receber aquilo que é eterno. E hoje ele colhe, eu também colho, né? Os frutos da escolha dele, que foi me esperar. Nós nos encontramos, hoje temos 2 filhas e temos esse ministério maravilhoso. E, Ângela, muitos no Eu Escolhi Esperar falam sobre a pessoa certa. A pessoa certa existe e como encontrá-la? A gente sempre diz que a pessoa certa, aquela que o pessoal diz, né, sua cara metade, a metade da sua laranja, ela não existe. Porque senão essa conta não fecharia. Imagina se uma pessoa, né, no mundo casasse errado. Casasse com a metade da laranja, com a cara metade de outra pessoa. Já ia começar a dar tudo errado, né? A pessoa que estava esperando ela não vai receber ninguém, porque você casou, né, na frente. E aí já começaria a dar tudo errado. E ninguém vai querer ficar sozinho. Então, a pessoa que casou errado vai querer casar com outro, e aí já dá errado. A gente costuma dizer que não existe a pessoa certa, existe a pessoa ideal. E você precisa ter princípios para você filtrar o que é ideal para você ou não. Um princípio básico, por exemplo, é quem é cristão casar com outra pessoa cristã. A palavra de Deus é clara sobre isso, sobre o julgo desigual. O Senhor nos orienta a não entrarmos em julgo desigual. Então, por exemplo, esse é um dos filtros que a gente tem que ter para poder escolher uma pessoa ideal para nós. Né? Os princípios têm que bater, os sonhos, o chamado, tudo isso tem que convergir. Então, você tem que conhecer em amizade para entender se essa pessoa é ideal para você ou não. Porque o que acontece? Se Deus escolhesse alguém certo para você, aquela única pessoa, e se desse errado, você ia fazer o quê? Botar a culpa em Deus. Isso aconteceu lá em Gênesis, quando Deus apresentou Eva para Adão, né? E aí Eva deu fruto para Adão, quando Deus chegou e falou, Adão, que negócio é esse? O que aconteceu aqui? Né? Por que você comeu desse fruto? A primeira coisa que ele fez foi botar a culpa em Deus. Ó, a mulher que tu me deste. Então ele não vai fazer isso mais não. Ele já fez aí, ó, mandou crescer e multiplicar, ele deixa a gente escolher a pessoa ideal para nós, mas ele não nos deixa sozinhos, ele não nos abandona nesse processo, ele nos ensina, ele nos orienta, ele que sonda os corações, né, e pode nos revelar a verdadeira intenção daquela pessoa que a gente está conhecendo. Sim. E nesse processo de esperar, alguns jovens cristãos ficam assim: será que eu estou dando muito em cima? Será que eu estou sendo oferecida? Até que ponto, né, existe um limite para você ser intencional para encontrar outra pessoa? As mulheres reclamam que os homens hoje estão muito devagar, né? E os homens reclamam que as mulheres estão apressadas demais. Então a gente precisa realmente ter um equilíbrio, né? Você, mulher que conheceu alguém, achou interessante, né? Claro que a pessoa só vai saber se você existe se você se apresentar, se você se aproximar em amizade. Mas a diferença entre você ser oferecida e intencional está nas suas atitudes. Uma coisa é você ser simpática, receptiva, dar um feedback positivo, puxar um papo fazendo um comentário sobre aquilo que é interessante para a pessoa. E outra coisa bem diferente é você já chegar, a mulher, dando uma cantada no homem e falando, ai, achei muito interessante, eu acho que a gente poderia se conhecer melhor. Você está sendo muito direto, você está tomando à frente, não deixando que ele te conquiste. E a conquista é importante, porque aquilo que não custa nada, não se valoriza. O homem precisa pagar um preço, gastar tempo ali com a mulher, para que ele possa valorizar aquilo que ele deseja encontrar, né? Então, você pode ser intencional sem ser oferecida. E uma dica para as mulheres aqui,
e a gente sempre faz enquete perguntando para os homens sobre a questão da conquista, e eles sempre dizem que muitas vezes eles não dão um feedback positivo porque eles não estão interessados. Eles fingem que não estão entendendo, aí elas acham que eles são devagar, mas na verdade, não é quem está sendo devagar, ele não está interessado em você mesmo. Então, se o cara não está fazendo nada para mostrar interesse ali, você já se aproximou, você já chegou, conversou, já procurou a pessoa várias vezes, mas ele não te procura, não puxa papo, não te convida para nada, é porque ele não está interessado em você. Sim. Em até círculos cristãos surge uma palavra que é test drive, né? Alguns dizem assim, é fazer test drive sexual antes do casamento, isso pode. E eu queria ouvir de você, test drive é pecado? O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Para esses jovens que têm essa dúvida. 1 Tessalonicenses 4 diz que tudo que se deve guardar, que você deve guardar o seu corpo e aprender a controlar o seu corpo. Você deve guardar em santidade o seu corpo. O sexo ele foi reservado para dentro do casamento. Ele é a aliança do casamento. Lá em Gênesis, a palavra de Deus diz que o homem se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Esse é o momento em que o casamento ele é realizado. Quando vocês entram numa aliança, e a aliança do casamento é a relação sexual. O test drive é uma invenção dos tempos atuais, né? E eles trazem uma dúvida no coração da gente. Será que essa pessoa vai ser boa de cama? Se realmente eu não testar, e se for ruim, como é que vai ser? Isso é uma mentira, porque o relacionamento íntimo, ele é construído a dois. Nem sempre aquilo que o João, a Maria, o José, que você experimentou lá atrás, gostava de fazer, o seu cônjuge vai gostar também. Então, você não precisa ter experiências com muitas pessoas para ser bom. Você não precisa de test drive. O que você precisa é ter cumplicidade com o seu cônjuge, é conversar, conhecer e descobrir um ao outro juntos dentro do casamento, num ambiente seguro, de amor e num ambiente que o Senhor criou, que é o matrimônio. O ambiente onde a gente deve usufruir do sexo é dentro do matrimônio. Então, não caiam nessa mentira. Você não precisa de test drive, você precisa encontrar um cônjuge realmente que te ame, deseje te fazer feliz, porque ali é um servindo o outro, um tentando agradar o outro. E aí, Adão e Eva não sabiam de nada, eles faziam direitinho, conseguiram multiplicar muito bem. A gente não precisa de test drive, a gente precisa de comunhão, confiança um com o outro. E o Ministério Eu Escolhi Encontrar, eu vi que agora tem o... Perdão, Eu Escolhi Encontrar. Eu Escolhi Encontrar, né? E eu queria que você falasse um pouco desse movimento para a gente aqui. O que é o Eu Escolhi Encontrar? Porque tem o Escolhi Esperar, mas para aquelas pessoas agora que estão à busca, né, dessa pessoa certa, né? O que é o Eu Escolhi Encontrar? Escolhi Encontrar é um novo perfil do Escolhi Esperar, onde a gente gira o conteúdo, as informações, o apoio, as lives, né, para os jovens cristãos adultos, né, que estão solteiros há mais tempo. Então, são jovens que já fizeram a sua faculdade, já estão trabalhando, já têm sua vida, né, financeira e profissional estabilizada, mas ainda não encontraram, né, a pessoa ideal, estão à procura. E às vezes na igreja você não encontra aquela pessoa ideal e você não tem muita oportunidade de fazer novas conexões, de conhecer pessoas de fora. E nós pensamos, por que não abrir um perfil e ajudar essas pessoas a conectar umas com as outras? Eles se sentem muito perdidos porque às vezes as pessoas que têm as mesmas idades que eles dentro da igreja já estão casados. Aí eles não querem ter esse círculo de amizade. E os solteiros já são novos que eles, ainda estão na faculdade, também não encaixam. Eles se sentem deslocados. E eu escolhi encontrar um novo perfil que vai ajudar essas pessoas a fazerem conexões. Não somente conexões românticas, mas conexões também de amizade, para você conhecer uma nova cidade, né? Fazendo amizade com pessoas, você pode conhecer uma nova cidade. Nós vamos proporcionar viagens, inclusive vamos fazer agora um encontro dia 30 de novembro em São Paulo, na Moca. Vamos fazer o nosso primeiro encontro de solteiros. Em breve vai sair também o nosso cruzeiro para solteiros. E a gente está, assim, engajado para poder ajudar a galera que está no Escolha Esperar mais tempo e agora precisa escolher encontrar alguém ideal para forjar uma família saudável.
Sim. E, Ângela, eu queria que você falasse também para aquelas pessoas que não conseguiram se guardar até o casamento. Para essas pessoas, né, que não são mais virgens e se arrependeram de ter tido algumas relações anterior ao casamento, o que dizer para elas à luz da palavra de Deus e também sentimentalmente, emocionalmente? O Senhor, ele não exclui ninguém, ele não faz exceção de pessoas. Se você não conhecer Jesus e não conseguiu guardar o seu corpo, o seu coração, a gente sempre diz que o Senhor, ele é Deus que faz tudo novo de novo. Quando nós nos encontramos com o Senhor e desejamos viver uma vida de santidade, ele vem e faz tudo novo novamente. Né? O nosso passado fica para trás e ele tem planos a nosso respeito e ele não vai jogar esses planos fora simplesmente porque você não se guardou. Né? A santidade é para todos. A santidade é para o solteiro que ainda é virgem, a santidade é para o solteiro que não se guardou, mas hoje escolhe se guardar e viver em santidade. E a santidade também é para o cônjuge, para o casado, porque você também pode pecar na sua sexualidade, mesmo depois que você casa. Então, a palavra de Deus diz em Levítico: sede santos, pois eu sou santo. Então, não importa se você é solteiro, se você é casado, se você se guardou ou não se guardou. Se hoje o seu objetivo é agradar ao Senhor, ele faz tudo novo de novo. Ele quer reescrever uma história na sua vida. Faça escolhas acertadas a partir de agora, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E os planos que ele sonhou para você não estão perdidos. Basta você dizer sim para aquilo que ele tem para você e começar a partir de hoje viver uma nova história. Porque quem sabe você aí, ó, pode ser exemplo, assim como a nossa história se tornou exemplo para uma geração. E, Ângela, a gente já está encaminhando para o final, mas eu queria te perguntar, hoje em dia está mais difícil encontrar pessoas querendo compromisso, porque como você falou, existe um grande número de pessoas solteiras. Será que está mais difícil encontrar gente querendo compromisso hoje em dia? Eu acredito que sim. E não somente pelo fato de querer o compromisso. Às vezes a pessoa até quer compromisso, mas emocionalmente a pessoa não está preparada. Ela não é saudável emocionalmente para entrar num relacionamento. Porque muita gente acha que casamento é fácil, que casamento é mar de rosas, e quando você casar, todos os seus problemas vão se resolver, né? E não é verdade. Casamento é um desafio, relacionamento é um desafio. Nós precisamos andar em intimidade com Jesus, com o Espírito Santo, para que a gente receba cura, para que a gente aprenda os princípios e viva baseado neles. E aí sim nós vamos ter uma saúde emocional, uma saúde física, uma saúde espiritual, para lidar com os desafios de um relacionamento e posterior casamento. Né? Está difícil porque hoje as pessoas elas querem resultados rápidos, elas não querem pagar o preço do processo, e para tudo existe um processo, para tudo existe um princípio, né? E saiba, acredite, a Bíblia está recheada de princípios para todas as áreas das nossas vidas, mesmo que seja difícil. Não quer dizer que seja impossível. O Senhor te chamou para viver as verdades da palavra de Deus e encontrar alguém ideal para você. Com a ajuda dele, é possível. Sim. E, Ângela, eu quero agradecer a sua participação aqui na revista Comunhão, mas antes eu queria pedir para você deixar uma palavra para essa geração, uma palavra em nome do Eu Escolhi Esperar, uma palavra em nome do Escolhi Esperar para inúmeros jovens que hoje às vezes estão ansiosos, né, nessa busca pela pessoa certa, ou às vezes estão pensando em desistir, né, de ficar firme no propósito de Deus. Então eu queria que a gente encerrasse com você deixando essa palavra para esses jovens, né, meninos, meninas, que estão em busca desse casamento, né, à luz da palavra de Deus. A minha mensagem para você hoje é: creia que o Senhor ele se importa com as suas emoções, ele tem planos a seu respeito. A palavra de Deus diz: vencei os pensamentos que tenho a vosso respeito, planos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor deseja te guiar para que você viva um relacionamento feliz, saudável e forge, construa uma família, um núcleo familiar bem-sucedido, abençoado, para abençoar essa geração, essa nação. Entenda que hoje você faz as suas escolhas, mas amanhã
as suas escolhas fazem você. Busque conhecer os princípios da palavra de Deus, obedecer e escolher alguém baseado na Bíblia, e você vai ser bem-sucedido. E você vai ser sinal e símbolo para essa geração que tanto precisa de bons exemplos, bons casamentos para ser transformado. Por mais que você se sinta sozinho no mar de pessoas que vivem na contramão do mundo, né? Entenda que o Senhor te chamou para viver os princípios dele e que os pensamentos dele são mais altos e melhores que o nosso. Que a gente deve escolher a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Muito obrigado, Ângela. Você que também é idealizador do Eu Escolhi Esperar ao lado do pastor Nelson. É um privilégio receber você aqui na Revista Comunhão. E nós já aguardamos nas próximas vezes aqui, vocês aqui de novo. Amém. Obrigada a vocês pelo carinho de sempre, a comunhão sempre abençoando, né? O público cristão, trazendo informação saudável, verdadeira. Nós que agradecemos a confiança e o convite e o carinho, viu? Um abraço grande para cada um de vocês. E aí, curtiu? Gostou? Para saber desse e mais outros conteúdos, não deixe de acessar o nosso site comunhão.com.br e não deixe de seguir as nossas redes sociais.